Vamos lá, teve uma quedinha de conexão aqui. Vamos lá, teve um probleminha na conexão aqui. Vamos continuar, tá? A gente fez a prancha lateral do lado direito, vamos fazer do lado esquerdo. Certo? Prepara. Atenção. 5, 4, 3, 2, 1. Subiu. E fica 30 segundos. Passa rápido. What do you know? Segura mais um pouquinho. Looks like someone just lost control. I could give you a Beleza, foi. E E agora, agachamento. Vamos lá. Vai. 1, 2. Bora. Vai. Acelera. 30 segundos de agachamento, hein? Continua. Vai. 10 segundos. Beleza, foi. Bom, galera, foram 10 minutos de atividade. Eu sugiro pra gente fazer mais uma rodada, tá? Então, quem quiser fazer mais uma rodada, vem comigo. 2 minutinhos de intervalo e a gente continua. E a Ariane, eu não consegui conectar com ela ainda. Ah, massa. Tá. Não consigo conectar ela aqui, gente. Não sei o que está acontecendo. Mais uma vez. Vamos fazer mais uma rodada, tá? Vamos fazer mais uma rodada. Teve uma queda na minha conexão e eu acho que não gravou aquela primeira, tá? Sério? Teve um probleminha na conexão. Pô, bora cuidar, né? Tá me escutando? Acho que deve ser problema com o Instagram. Porque a velocidade da internet daqui é 590 GB. Mega, né? Te aguento não, viu, pessoa? Ei, vamos de novo. 2 minutinhos de intervalo. Certo? Ó, nem suei, ó. A camisa cinza não tá nem bacana, ó. Eu tô trisuada, viu, bonito? Então vamos lá, de novo, hein? Aqui vou enviar o convite mais uma vez para minha galera aqui. O pessoal deve estar de saco cheio, mas entendam que isso faz parte do nosso trabalho. Mas vamos lá, galera. Vamos continuar nosso treino firme e forte. Vamos fazer mais uma sequência, tá? Mais uma sequenciazinha do nosso treino, beleza? A galera vai receber novamente aí o convite para assistir a live ao vivo. E vamos nessa, vamos comigo. Só terminar de enviar os convites aqui, a gente dá continuidade. Pronto, foi. Vamos começar, vamos dar continuidade. Vamos lá. Vem comigo. Tá só começando, hein? Vamos lá. Oceans in between us, gonna keep us apart. Mountains
Tudo de novo. Tudo de novo, viu? Vamos lá. Começar. Olha o chinelo. Atenção. Bora. Vai. 30 segundos. Foi. Mais forte, mais rápido. 10 segundos. Corrida parada. Próximo é o side surf. 30 segundos aqui. Dez segundos. Contagem regressiva. Acompanha. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Vamos. Continua. Descansa. Quem tá treinando aí, deixa o joinha pra saber, gente. Quem tá treinando, bora lá. Quem não tá treinando, manda o link pra alguém. Manda o convite pra alguém pra vir treinar com a gente, beleza? Vamos nessa. 3, 2, 1. Mão na cintura. Foi. Dez segundos. Nosso intervalo é na panturrilha. Intervalo na panturrilha e fica. Segura. Fica em cima, mantém em cima. Só mais um pouquinho. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Agachamento. Vamos lá. Vai. Bota velocidade nesse agachamento, hein? Rápido. Acelera. Acompanha. 5 segundos. Beleza? Foi. Intervalo parado, tá? Então faz o intervalo parado. Vamos nessa. Próximo exercício. Push-up. Beleza? Prepara. Vai pro chão. Igual. Cinco segundos. Por cima. Corrida parada. Próximo exercício. Agachamento isométrico.
Acompanha, respira. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Agachamento. Desceu e fica. Desce mais um pouquinho. Não sobe agora. Sustenta. 15 segundos. Mantém. 10 segundos. Mantém. Mantém. Descansa parado agora, tá? Mas tem intervalo parado. Ó, o Hélio, um abraço, cara. Saudade aí, viu? Vamos marcar uma resenha, beleza, meu filho? Eu, você e o Reginaldo. Vamos. Próximo exercício, gente. Salto alternado, beleza? Vamos nessa. Mão na cintura. Foi. Rápido. Acelera. Vai. 10 segundos. Acelera. Nosso exercício, nosso intervalo está sendo a corrida, hein? Foi. Sobe e fica. Respira. Próximo exercício. O side surf. Mantém. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Foi. Mais para trás. Desceu. Do outro lado. Um lado e outro. Tronco reto. Olhando para frente. Desce, 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 desce. Vai. Mais baixo. Beleza. Mais baixo, mais baixo. Mais rápido agora. 5 segundos. Foi o nosso intervalo. Agora é parado. Certo? E vamos, o próximo exercício. Prancha lateral. 30 segundos no direito, 30 segundos no esquerdo. Prepara. Já fica na posição. Quando eu mandar subir, sobe comigo. Subiu. E fica. Mantém. Falta 20 segundos. Vamos. Ninguém cai. Caiu o quadril, levanta. 5, 4, 3, 2, 1. Do outro lado, rápido. Subiu. Segura. 30 segundos. Não deixa a cabeça cair. Também não deixa a cabeça levantar demais. A cabeça igual com o tronco. 5 segundos. 3, 2, 1. Foi. E o nosso intervalo, aliás, nosso exercício, agachamento. 30 segundos. Vamos nessa. Quanta velocidade. Rapidinho desse agachamento. Acompanha. 10 segundos. Esse é o nosso último exercício. Foi. Beleza. Show. Show demais.
Cada treino melhor que o outro. Galera, valeu, Ana Paula, obrigado, um abraço. Ariane, obrigado também. Que pena não deu pra gente conectar para fazer os dois juntos, mas eu sei que você cumpriu o seu treino aí com bastante desempenho e maestria. E quero te agradecer por esse momento, né? Amanhã, sábado, vai ter treinamento às 16 horas com a Regislane. Ela entrou aqui algumas vezes, mas depois deu uma saidinha. E amanhã eu lanço a enquete aqui no meu Instagram para saber se eu dou continuidade ou não a esse treinamento na semana que vem. Aí só vai depender de vocês, certo? Então, gente, esse foi um dos meus projetos, que é a semana de intervalados, que é o HIIT em casa. Inclusive, esse HIIT em casa já é de um livro que eu fiz, um livro digital, um e-book, né? Então, toda essa sequência de treinamento, ele está no e-book. Ainda não comecei a fazer a divulgação dele, só umas préviazinhas, só soltando uns spoilers aí de vez em quando. Mas o lançamento oficial dele vai ser na semana que vem, beleza? Vai ser na semana que vem. Vocês vão poder baixar ele das plataformas digitais. A galera que fez comigo aí vai receber ele em primeira mão, aí vão ser os primeiros a receber, certo? Então, no e-book, gente, tem todos esses treinamentos, todos eles organizados, todos eles sistematizados. Não tem nada feito na doida, tá? É tudo programado, é tudo pensado, tá? Nem o treinamento do dia anterior para o dia seguinte vai te atrapalhar, certo? E como eu já falei no começo de tudo, isso aqui é um treinamento voltado não apenas para quem quer emagrecer, porque já criou aquela ideia de que o treinamento intervalado, o HIIT, é para pessoas que querem emagrecer. Serve sim, muito, bastante. Mas o HIIT serve para quem quer hipertrofia, para quem quer definir, para quem quer ganhar condicionamento físico dentro do seu esporte. Então, o HIIT é para todo mundo. E se você tem limitações, tem algum receio de fazer esses treinamentos, me consulta, que aí dentro da minha consultoria online eu vou te orientando aos exercícios mais apropriados para você, certo? Então, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado a todo mundo e até amanhã às 16 horas. Tem problema em falar 16. Então, até amanhã, gente. Tchau, tchau. Brigadão para todo mundo. Uma pena a Ariane não ter conseguido conectar com a gente, mas eu sei que ela e vocês aí que estão assistindo fizeram o treinamento, estão assim que nem eu, ó, pingando aqui, derretendo. Tranquilo? Valeu, gente. Um abraço, beijão para todos e até a próxima. Bye, bye.